Olá, meus amigos! O vídeo de hoje é sobre a Multiplan, uma gigante dos shoppings. Mas espera aí, ela não mexe só com isso não. E vou falar um negócio com você, é uma excelente empresa. E olha que eu sou chato, hein? Eu sou bom para arranjar defeito e essa é uma empresa que eu gosto. Ficou curioso? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação completa da Multiplan. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo! A Multiplan é uma incorporadora de shoppings no Brasil. Ela gerencia o ciclo completo de seus empreendimentos, desde a prospecção de terrenos e análise de viabilidade, até o desenvolvimento, comercialização, construção e administração dos shoppings. A Multiplan busca um crescimento orgânico de alta qualidade em mercados específicos, sendo altamente seletiva em seus projetos. A empresa costuma ter maior participação em cada ativo e foca no público das classes A e B. A Multiplan obtém a maior parte de sua receita com aluguéis, cerca de 62%. A venda de imóveis representa algo em torno de 19% do faturamento. A receita com estacionamento, 11,6%. E os serviços, 5,5%. A empresa possui um portfólio robusto, com 20 shopping centers e 2 torres comerciais, espalhados por 6 estados brasileiros e o Distrito Federal. A Multiplan, apesar desta ampla distribuição, depende significativamente de 3 de seus maiores empreendimentos. O Barra Shopping é responsável por 14% do faturamento da empresa. O Morumbi Shopping por 13% e o BH Shopping por 11%. Juntos, esses 3 negócios respondem por 38% do faturamento total da empresa. A Multiplan demonstra um desempenho de vendas excepcional. A empresa vende aproximadamente R$ 27 mil por metro quadrado de área bruta locável, valor que representa mais que o dobro da média nacional, que é de 10.930. Esse sucesso impulsiona a relevância da empresa no setor. A participação da Multiplan nas vendas totais dos shopping centers do Brasil cresceu de 8,5% em 2019 para 12,1% em 2024. Os números da Multiplan são impressionantes, mas por que ela possui números tão bons? Em primeiro lugar, porque o foco da Multiplan é o público de alta renda, a classe A e a classe B. E isto é crucial para a sua resiliência, especialmente em momentos de crise. Com maior poder de compra e estabilidade, esses consumidores garantem vendas consistentes, aluguéis estáveis e menor inadimplência. A Multiplan adota uma gestão de mix de loja extremamente agressiva e proativa, sempre focada no consumidor. A empresa busca diversificar ofertas de produtos e serviços, gastronomia e entretenimento, priorizando experiências diferenciadas. Mantém um mix de loja atualizado por meio de alta rotatividade dos lojistas, garantindo dessa forma sua liderança no mercado. A empresa promove revitalização constante em seus shoppings. E isto é vital para renovar o interesse do público e aumentar o tráfego, o que leva a maiores gastos, atrai novos lojistas e permite aluguéis mais altos no longo prazo. Além disso, a revitalização adapta o shopping às novas tendências, evitando a obsolescência. A empresa promove também expansões frequentes em seus shoppings. E isto é crucial para aumentar a atratividade do shopping, permitindo a entrada de novos lojistas e gerando mais receita. Elas melhoram o mix e diluem os custos e integram as áreas, além de introduzir novos usos e aumentar a área bruta locável com menor risco. A Multiplan mantém uma política de land bank estratégica e de longo prazo, focada na expansão dos seus shoppings já existentes e na prospecção de novas oportunidades.
a empresa prioriza a aquisição de terrenos próximos aos seus shoppings para execução de projetos multiusos integrados, sempre considerando a localização estratégica, a viabilidade e o potencial de valorização. As ações da Multiplan são negociadas pelo ticket Multi3 e desfrutam de uma liquidez diária considerável na casa dos 72 milhões de reais. O indicador beta da empresa está estimado em 1,16 e sugere que a cada 1 ponto percentual de variação do Ibovespa, podemos esperar uma oscilação de até 1,16% no preço das ações da Multiplan. Em complemento, a volatilidade estimada é de 26%. Os últimos anos foram difíceis para o setor de shoppings e a Multiplan sentiu o impacto, principalmente devido à pandemia do Covid-19. O fechamento dos shoppings reduziu drasticamente o fluxo de pessoas e as vendas, afetando as receitas de aluguel e resultando em queda no faturamento e diminuição do lucro e aumento da inadimplência. Contudo, em 2025, a Multiplan apresenta métricas de performance significativamente melhores que 2020, mas o preço de suas ações ainda está nos níveis de pandemia. Neste vídeo será avaliado se essa situação faz sentido. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Multiplan. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, que é uma análise totalmente diferente, que foca muito na questão da liquidez. É o estudo do ciclo financeiro, é o estudo da necessidade do capital de giro, beleza? Então vamos lá. Para começar a conversa, eu tive que fazer a reclassificação dos balanços patrimoniais da empresa de 2019 até 2025, né? E fiz isso para oferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, tá? Mas para começar a entender que empresa que é essa, eu gosto de pegar o último trimestre disponível, que no caso é o primeiro trimestre de 2025, e fazer uma avaliação do gráfico de blocos. E o que nós vemos? Nós vemos uma empresa que tem o capital de giro estimado em 640 milhões de reais e tem uma necessidade de capital de giro ínfima, muito baixinha, algo em torno de 30 milhões de reais. Eu tomei um susto, eu não esperava uma necessidade de capital de giro tão baixa, né? Geralmente, necessidade de capital de giro negativa ou muito baixa são de empresas do estilo da Odontoprev, a Vivo, a TIM, são empresas que recebem primeiro para depois pagar os seus fornecedores, né? Mas enfim, a situação da Multiplan é essa. Ela tem um capital de giro de 640 milhões de reais, mas uma necessidade de apenas 30, sobra muito dinheiro e sobra 610 milhões de reais no caixa, que estão aqui, ó, no primeiro trimestre de 2025. Nós percebemos que é uma empresa muito líquida, sempre teve saldos de tesouraria positivos, né? E a necessidade de capital de giro aqui, ó, de vez em quando estava ficando negativa, né? Então mostra que é uma tendência estrutural dessa empresa, beleza? É uma companhia que tem o grau de risco 2, uma estrutura financeira muito sólida, sem qualquer nível, sem qualquer risco de insolvência, de problema de liquidez, esse tipo de intercorrência, beleza? Nós poderíamos analisar, né, começar a análise dinâmica com base na tabela. Mas aí o que acontece? A análise dinâmica ela preconiza muito a utilização de tendências, né? E aí existe uma ferramenta muito legal para isso, que é o gráfico, né? O gráfico é muito legal porque você percebe de uma forma visual as tendências das 3 grandezas, beleza? Então bora lá dar uma olhadinha nos gráficos. E esse aqui, pessoal, é o gráfico dos indicadores dinâmicos, tá? A linha vermelha é a necessidade de capital de giro, a linha amarela é o saldo de tesouraria, cor do ouro, né? O dinheiro de curto prazo da empresa. E o azul é o capital de giro próprio, o dinheiro de longo prazo da empresa, né? Quando eu vejo esse gráfico, o que eu percebo? Uma empresa que tem muita liquidez, que tem uma necessidade de capital de giro praticamente zerada, às vezes ela fica negativa, às vezes ela fica pouco positiva, e isso permite, né, que o capital de giro, né, sobre dinheiro até, e que esse dinheiro seja acumulado no saldo de tesouraria. E isso é muito bom, né? Mas agora nós vamos abrir cada uma dessas contas. E vamos começar pela linha amarela, que é o saldo de tesouraria, para a gente tentar entender
qual que é a composição, se tem dinheiro de empréstimo de curto prazo aqui. Bora lá. Essa aqui é a conta do saldo de tesouraria, pessoal. E quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é olhar o verdinho, né? O verdinho mostra o saldo consolidado dessa conta ao longo dos anos. E eu percebo um saldo, né, sempre positivo, valores relevantes, batendo aí nos últimos 2 anos algo em torno de 600 milhões de reais, tá? Mas eu preciso olhar a composição, né? O saldo de tesouraria é calculado de uma forma muito fácil. Nós pegamos os caixa, né, o saldo do caixa, o dinheiro que ela tem em caixa, pegamos as aplicações financeiras de curto prazo e subtraímos os empréstimos de curto prazo, né? Aqui, basicamente, a gente consegue separar o dinheiro dela do dinheiro dos outros. E o que nós percebemos? Que a Multiplan tem uma situação bem legal, né? Agora, por exemplo, em 2024, ela tinha praticamente 1,2 bilhão de reais, somando caixa e aplicações financeiras, né? E isso era mais do que suficiente para pagar todos os empréstimos de curto prazo que ela tem, que não passava de 579 milhões de reais, né? Então, esse dinheiro que ela tem aqui é um dinheiro dela, é um dinheiro criado de forma endógena, né? Ou é financiado no capital de giro, mas isso nós vamos ver mais à frente. Pessoal, agora nunca é demais a gente lembrar que o saldo de tesouraria é uma conta errática, é uma conta não gerenciável. Ele é apenas consequência da necessidade do capital de giro e do capital de giro próprio. E por isso que agora nós já vamos direto para a necessidade de capital de giro, para tentar entender por que a necessidade de capital de giro da Multiplan é tão pequenininha. Beleza? Bora lá. Pessoal, essa aqui é a conta da necessidade de capital de giro. E quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é comparar a evolução do saldo da necessidade de capital de giro, onde eu estou passando o mouse aqui, com a evolução da receita. E o que eu vejo? Uma empresa que tem aumentado o seu faturamento de forma consistente, saindo de 1,3 bilhão de reais e batendo aí praticamente 2,6 bilhão de reais em 2024. Mas a necessidade de capital de giro está andando de lado, bem baixinha, praticamente mínima, né? A pergunta que fica é a seguinte: por que essa necessidade de capital de giro é tão baixa, né? E a resposta são duas, né? E estão coloridas de verde. Em primeiro lugar, o contas a receber. A empresa tem um valor, né? O valor unitário do contas a receber, ele é muito baixo, né? Então é uma empresa que praticamente hoje não tem inadimplência, né? Ela sim teve picos em 2021 e 2022 de inadimplência, né? Prazo médio de recebimento das suas vendas, que eu calculei, chegou aí a praticamente 170 dias, né? Teve muito cancelamento de boleto, postergação de prazo, descontos, enfim. E hoje tá legal, tá algo em torno de 80 dias, né? Outra conta que ajuda muito a necessidade de capital de giro é a conta de dividendos e juros sobre capital próprio, né? Mas por quê? Simplesmente, pessoal, porque essa é uma empresa lucrativa, ela dá lucro sempre e assim que ela dá o lucro, faz a contabilização, ela comunica qual vai ser os dividendos que serão pagos e aí ela joga no contas a pagar e pendura o prazo de pagamento para daí 90 dias, 70 dias, né? Esse dinheiro, no caso, não é mais dela, mas está no caixa da empresa e aí, nesse caso, ajuda a diminuir a necessidade do capital de giro, né? Quanto maior for o saldo das contas cíclicas do passivo, melhor, né? E por isso que quando a empresa ela fala que tem dividendos, ela vai pagar os dividendos, ela comunica, mas ela não paga na hora, segura, é bom para a empresa, porque isso ajuda no caixa dela. Tem algumas empresas aí, eu lembro que eu tinha uma empresa, Centrais Elétricas de Santa Catarina, ela pagava dividendos com 1 ano, né? Então ela pega o seu dinheiro e fica brincando com ele no caixa durante 1 ano. Isso para ela é muito bom. Ressalvando as devidas proporções, né? No caso da Multiplan, é isso que ela faz, né? A necessidade de capital de giro dela é muito pequenininha, porque ela é muito financiada pelos dividendos que são pagos aí com prazo médio de 70 dias para frente, né? E um contas a receber muito azeitadinho. Teve algum problema em 21, 22, mas hoje roda bem redondinho, com a inadimplência baixa e com valores, com montantes baixos em relação ao valor total do negócio. Beleza? Bora ver o capital de giro próprio. Essa conta aqui, pessoal, é a conta do capital de giro. E quando eu abro essa conta, a mesma coisa. O que tem de importante? É eu verificar a evolução da conta ao longo dos anos. Sempre positivo, crescente, batendo aí os 650 milhões agora em 2024, tá? Em segundo lugar, o que eu faço?
eu gosto de verificar a variação do ativo, tá? Do investimento, do imobilizado e do intangível. Ao longo desses anos aqui, o que a empresa investiu em imobilizado, em novos shoppings, em infraestrutura, né? E aí a gente percebe que de 2019 para 2024 a empresa investiu algo em torno de 1,9 bilhão de reais. Está aqui no mouse, beleza? A pergunta que fica é a seguinte: de onde que veio esse dinheiro? Porque ela aumentou o seu imobilizado, mas de onde que veio esse dinheiro, né? E a resposta está em cima, está falando que veio da conta de empréstimos, né? Que aumentou de 2,6 para 4,8 bi, né? 2,2 foi a variação. Então a empresa aparentemente pegou 2,2 bilhão de reais no mercado ao longo desses anos para investir aqui 1,9 bilhão na sua estrutura de shoppings, né? É isso? Não é. Não é isso, pessoal. Infelizmente, ou aliás, felizmente, está errado. Vamos aos detalhes. Perceba que de 2023 para 2024 é o ano que houve uma grande variação dessa conta, saindo de 2,7 bi e batendo 4,8. Beleza? Aqui é praticamente 2 bilhões de reais. Quer dizer, então, que todo o investimento que a empresa fez de 19 a 22, ele foi pago de forma autônoma, né? E aqui teve esse dinheiro aqui, esse empréstimo aqui. Então as coisas não batem, a gente fica assim. E aí o que acontece? Tem uma explicação. No ano passado, né, existia um grande acionista da Multiplan, um fundo de pensão canadense, né, se me falha a memória, de professores. Eles resolveram sair da operação e colocaram as suas ações à venda. A Multiplan olhou e falou: opa, ótimo negócio. Vou lançar debêntures, e lançou 2 bi, e vou comprar essas ações, né, desses professores que querem voltar para o Canadá, não querem mais investir na minha empresa. E foi isso que ela fez. Ela comprou algo em torno de 95 milhões de ações, mais ou menos 15, 16% do capital social, baixou essas ações e agora tem essa dívida para pagar aqui, né? Então isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. E quando a gente analisa agora com mais calma, a gente percebe que, sim, o investimento dela em imobilizado, né, nos shoppings ao longo desses anos, ele foi custeado pela variação das contas do capital de giro, e essa grande alteração na conta de empréstimos e financiamentos somente ocorreu para tirar esse grande acionista e diminuir a base acionária, e isso é muito bom, né? E por que é bom? Porque amanhã, quando a empresa divulgar o novo lucro de 2025, ao invés dela dividir aquele lucro por 600 milhões de ações, ela vai dividir por 500 milhões. E aí, quem é acionista vai ganhar um pouquinho mais. Beleza? Gostou da interpretação? Bora agora ver a questão do endividamento. Essa aqui é a abertura da conta de endividamento da empresa e a Multiplan tem uma dívida líquida de algo em torno de 4,3 bilhão de reais. A gente já sabe que existe uma métrica para falar se a empresa é endividada ou não. E essa métrica é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT. E no caso da Multiplan, a gente vai perceber que pelos idos de 22 e 23, né, esse indicador estava beirando aí 1,8, 1,5 pontos, né? E era um indicador bem interessante, que falava que a empresa tinha uma dívida líquida bem baixa, né? Mas em 2024, esse indicador pula para 2,5, né? Sai de 1,5 e pula para 2,5. Mas vocês já sabem por quê, porque ela lançou debêntures para comprar ações, para dar baixa nas ações, para diminuir sua base acionária. Então é um indicador que ele piorou, mas piorou por uma boa notícia, né? Por um bom motivo, né? Então nesse sentido eu vejo o endividamento da companhia bem tranquilo, tá? Essa ligeira alteração aqui de 1,5 para 2,5 seria alta, seria algo para se considerar, para se avaliar, mas tem uma boa justificativa, né? Beleza? Mais para frente ela vai resolver isso aí, vai tirar de cabeça, né? Porque você vê que o resultado financeiro dela está em torno de 190, 200 milhões, então não vejo o menor problema. Vamos dar uma olhada nos indicadores de performance da DRE. Pessoal, em relação aos indicadores da DRE, eu gosto de analisar 4, né? Faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido. O que nós percebemos? Um faturamento que vem crescendo, né? A empresa praticamente dobrou de tamanho de 2019 para cá, isso é bem interessante, ok? O CMV está consolidando aí na faixa dos 14, 15, 16 pontos percentuais. Olha aqui, 23, 24, 25, né? Está com o CMV bem mais baixo do que na época da Covid, em 2020, né?
Uma empresa que tem um EBIT muito bacana, 67%, 68%. EBIT de transmissora, né, gente? É mais do que transmissora. Olha que sensacional. Você não precisa ficar preso nas transmissoras. Existem outros bons negócios na B3. Uma empresa que tem um EBIT de 67%, 68%, 59%. Poxa vida, que coisa linda, né? Lucro líquido alto também, aí na faixa de 40 pontos percentuais para cima, né? Então, uma empresa que tem indicadores financeiros sensacionais, tá? Em relação a dinheiro, vamos dar uma olhadinha aqui só no ano de 2024, para vocês verem, né? Em 2024, esse EBIT de 67% gerou aí 1,7 bilhão de reais de EBIT, né? Resultado financeiro aí de 190 milhões, não prejudica nada, né? Quanto menor, melhor, né? Ela fez agora lançamento de debêntures, isso aqui deve aumentar um pouquinho, mas não prejudica em nada. Pagou os impostos, lucro líquido de 1,3 bi. Empresa redondaça, gente. Muito, muito bonitinha a empresa. Gosto demais. Pouco endividada, faturamento crescente, é uma empresa dominante, CMV ok, um EBIT alto, né? Assim, bem interessante. Gosto dela. Beleza? Vamos fazer o fechamento do vídeo agora. O que eu vi quando eu analisei Multiplan? Eu vi uma empresa que tem uma estrutura financeira muito bacana, muito sólida, né? Uma empresa muito líquida. Se você parar tudo que estiver fazendo, entrar num site fundamentalista, você vai ver que ela tem algo em torno de 600 milhões de reais na tesouraria. É muita grana. E o que acontece? É uma empresa que tem capital de giro próprio, relevante, na faixa dos seus 640 milhões de reais, mas a necessidade de capital de giro dela é muito pequenininha, tá? Ela mexe com aluguel, né? Então, assim, o dinheiro gira rápido na empresa. E é uma empresa que tem essa estrutura que ela faz inveja no mercado, né? Praticamente não tem dívida, aliás, até tem. Se você olhar no site fundamentalista, você vai ser enganado de novo, porque lá vai estar falando que ela tem uma dívida de 4,2 bilhão de reais, né? Um coeficiente de dívida líquida de EBIT de algo em torno de 2,5, você vai vir cá brigar comigo, vai falar que o indicador é muito ruim, né? Mas eu já expliquei no vídeo e vou explicar de novo, né? Dessa dívida de 4,2 bilhão de reais, aproximadamente 2 bilhão são debêntures que foram emitidas no ano passado para comprar ações de um grande grupo que estava saindo da empresa, né? Um fundo de pensão canadense resolveu vender as suas ações e a administração virou e falou assim, beleza, deixa que eu compro. Foi lá, pegou debêntures, comprou e baixou, né? Então isso é algo em torno de 15%. Então essa é uma dívida do bem, né? Por isso, pessoal, que quando a gente analisa sites fundamentalistas, a gente analisa indicadores, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de flexibilidade, entender o que aconteceu. E sim, né, de 2023 para 2024, se você for avaliar esse indicador, você vai pensar que a empresa perdeu qualidade. Mas ela realmente fez uma dívida maior para dar baixa em ações e isso é muito bom para nós investidores, né? Para você que recebe os dividendos da Multiplan, isso é muito bom porque a base acionária diminuiu. Quando ela tiver que dividir o lucro, ao invés de ela dividir por 600 milhões de ações, ela vai dividir por 500 milhões. Então, logo de cara, seu dividendo já aumentou em 20%, né? Além disso, é uma empresa que fatura seus 2,5 bilhão de reais, tem um EBIT maravilhoso, algo em torno de 60%. Eu até brinquei, né? EBIT de transmissora de energia, né? O lucro líquido alto também, acima de 40%, 45%. Enfim, uma empresa bem redondinha sobre esse aspecto. Resultado financeiro praticamente relevante, na faixa de 190 milhões de reais. Então é isso. Uma empresa, sob o ponto de vista econômico-financeiro, nota 9 em 10, beleza? Então, pessoal, vamos falar agora sobre o negócio Multiplan. É claro que quando a gente pensa em Multiplan, nós associamos imediatamente à administração de shoppings, né? E tá tudo bem, é isso mesmo. 75% do faturamento da empresa vem de shoppings, quer seja através de aluguel de lojas, quer seja através de estacionamento, né? Tudo tranquilo. É um excelente negócio, ela é referência no segmento. Os melhores shoppings do Brasil são de propriedade da Multiplan. Logo de cara, a gente pode lembrar do BH Shopping em Belo Horizonte, do Morumbi em São Paulo e do Barra no Rio de Janeiro.
ela é sólida nesse segmento, né? Mas ela tem também uma pimentinha, e eu gostei muito dessa pimentinha porque dá uma graça na empresa, né? A diversificação é sempre importante. Então vamos lá, 75% da receita vem de shoppings, mas 20% da receita vem do que eles chamam de land bank, que é um banco de terras, né? São terrenos que ela compra e vende, né? E vem da construtora Multiplan. E estes dois negócios são muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, em relação ao banco de terras, em 2024 ela oferiu algo em torno de 270 milhões de reais de lucro líquido. Então, olha só, uma empresa que no final do ano declarou um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais, praticamente 300 milhões de reais, é do banco de terras, né? Então, ou seja, é uma atividade muito importante. Por outro lado, na questão da construtora, da incorporação imobiliária, nós percebemos que a empresa veio para ficar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ela está construindo um grande empreendimento, é praticamente um bairro, né? É o Golden Lake. E o que acontece? Nesse local serão investidos aproximadamente 2,5 bilhões de reais, né? Isso vai dar um valor geral de vendas ao final do empreendimento de algo em torno de 4 bilhões de reais. O que eu percebi é que ela está conseguindo ter uma margem bruta de algo em torno de 25%. Né? Esse investimento, né, ele é focado no público de alta renda. Esse bairro que está sendo construído lá no Rio Grande do Sul é para o público AA, né? Público AB. São apartamentos de alto luxo, apartamentos que variam aí de 200 metros quadrados até 700 metros quadrados. Né? Serão construídos 7 condomínios, 18 torres. Já existem prontos ou em fase final de construção algo em torno de 220 apartamentos. Né? Então é isso. É uma empresa muito boa, mas que a ação não descola, né? Depois do pós-Covid para cá, ela só anda de lado. A pergunta que fica é por que a ação da Multiplan não decola, né? Ao meu ver, isso tem muita correlação com o capital internacional, tá? Nós sabemos que a Bolsa Brasileira ela é periférica, né? E realmente ela só anda, né, quando o capital internacional vem. E isso acontece também com as empresas, né? Aquelas empresas que o gringo gosta, né, elas andam mais rápido, né? E o que acontece no mundo hoje é que a realidade dos shoppings nos Estados Unidos é bem diferente da realidade dos shoppings no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, esse tipo de negócio ele é decadente, né? Existem muitos shoppings que, inclusive, foram desmobilizados, né? Demolidos. Já no Brasil, não. Ele é um negócio pujante, né? Isso tem muito a ver com a questão da segurança, com a questão da cultura. No Brasil, os empreendimentos são mais completos, né? Ele tem gastronomia, ele tem lazer, ele tem varejo, ele tem prestação de serviço, né? Então são negócios diferentes, né? Mas o que a gente percebe é que o capital internacional ele está fugindo desses negócios. E aí no Brasil aconteceu a mesma coisa, apesar de que o negócio aqui é diferente. Então, pessoal, ao meu ver, eu percebo que o mercado está sendo muito injusto com a Multiplan. Tá? É uma empresa de excelente nível, excelente qualidade econômico-financeira, que tem um business muito legal, uma administração impecável, mas ela está sofrendo pelo descrédito do segmento no globo, no mundo. Né? Mas mais dia, menos dia, isso vai ser corrigido. Né? Eu percebo que hoje nós estamos diante de uma oportunidade muito importante no mercado. Né? Raros são os momentos em que acontece esse tipo de anomalia. Você tem um negócio muito legal que está com um preço muito comprimido, ao meu ver, em virtude de um erro de análise. Né? Então, eu entendo que vale a pena sim estudar a Multiplan, vale a pena sim estudar a Allos, né? Vale a pena estudar fundos imobiliários. No Brasil é diferente. E mais dia, menos dia, o capital vai perceber. E quando ele perceber, ele vai comprar. Né? E aí, quem perder seu tempo, for comprar só lá na frente, não vai conseguir realizar lucro praticamente nenhum. Beleza?
A minha interpretação é essa. É uma empresa legal, uma empresa muito boa, mas está sendo injustiçada pelo mercado. E aí, gostou do vídeo? Eu, de alguma forma, contribuí para vocês? Se sim, já vale o like, né? Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.